Muito boa noite, você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube. Para nós é uma alegria muito grande receber você, tanto os membros da nossa igreja, quanto as pessoas que clicaram nesse vídeo de maneira aleatória. A gente não acredita muito em coisas aleatórias. A gente sabe que foi Deus que trouxe todas as pessoas que clicaram aqui para ver esse vídeo. E a gente vai começar então nosso culto com uma oração, com a leitura de um salmo. Depois nós teremos um momento de louvor e o compartilhamento da palavra. Infelizmente nós não estamos podendo nos reunir presencialmente como igreja, então nós estamos fazendo esses vídeos, essas transmissões com um esforço para continuar levando o Evangelho de Cristo e edificando as vidas, que é o nosso papel como igreja. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença. O Senhor está conosco, Pai, nesse momento difícil, porque o Senhor não nos abandona, Pai. O Senhor está sempre presente. Que o Senhor possa estar com cada um, Deus, nas suas residências, nas suas casas, Pai. Que cada um possa ter um momento especial aí de devoção, de leitura da palavra. Que o Senhor possa visitar os corações, possa visitar as pessoas poderosamente através da palavra, do compartilhamento do Evangelho, através desse vídeo. Abençoa as nossas famílias, abençoa as nossas casas, os nossos amigos, as pessoas que estão sofrendo nos hospitais, que estão sendo acometidas desse mal do Covid-19. Que o Senhor possa trazer alento, que o Senhor possa trazer cura e consolo, Senhor, para aqueles que perderam seus familiares também em virtude dessa doença. Mas a nossa esperança continua em Ti, Senhor. Renova a nossa esperança, renova a nossa alegria em Ti também, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Salmo 27 diz o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Amém? Às vezes é difícil ler esse salmo nesse tempo, né? É o desejo daquele que ama verdadeiramente a Deus. Por que existe tanta briga, né? Em relação a poder se reunir ou não. O desejo de quem ama a Deus, de quem quer servir a Deus, é que nós possamos morar na casa do Senhor para sempre. É óbvio que a casa do Senhor não é apenas um templo de 4 paredes, mas esse templo de 4 paredes onde nós nos reunimos é a expressão de uma realidade eterna, a qual nós participaremos da presença de Deus, nós estaremos junto com Deus para a eternidade. E quando nós nos reunimos, nós usufruímos dessa presença e dessa graça. Então, que a gente possa orar e desejar estar reunidos novamente na casa do Senhor, compartilhando a nossa fé com os nossos irmãos. Amém? Queria te pedir que desde já você deixasse o seu like e compartilhasse esse vídeo com alguém, para que esse vídeo ele possa alcançar mais pessoas, para que a mensagem do Evangelho possa alcançar outras pessoas também. Nós também vamos deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, a conta da nossa igreja, para que você possa ofertar e ser generoso também com esse ministério que tem abençoado tantas pessoas. Beleza? Então nós vamos agora cantar ao Senhor e vamos também ouvir a palavra de Deus.
Vamos adorar juntos então ao Senhor. Nós vamos cantar essa canção que eu sempre falo, que é a resposta da primeira pergunta do Catecismo Nova Cidade, que a gente faz todas as semanas. Então, para a gente lembrar da primeira pergunta, a gente vai cantar essa canção. Qual é o nosso único consolo na vida e na morte? Meu consolo em vida ou em morte é que eu não pertenço a mim. Fui comprado com sangue, eu confesso, eu pertenço só a ti. Por Deus Pai que decretou que Jesus obrigado, Deus, porque Tu nos escolheu, Senhor. Foi Deus Pai quem decretou e o Filho que se entregou, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Essa é a nossa esperança. A esperança de que todas as coisas serão restauradas quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar em glória. Vamos cantar? Para morrer
Obrigado porque Tu pagou, Senhor, pelos nossos pecados, nos deu da Tua justiça, Pai, para que a gente pudesse, Senhor, chegar confiadamente ao Pai e poder chamar o Deus Criador do Universo de Pai. Que graça, que maravilha, Senhor, poder desfrutar da Tua presença, desfrutar, Senhor, de todas as Tuas bênçãos, Senhor, que Tu conquistou para nós lá na cruz. Nós Te aguardamos ansiosamente como igreja, Deus. Estamos passando por tempos difíceis, Deus, e mais do que nunca, nós ansiamos pela Tua volta. Ansiamos, Senhor, pela consumação, Senhor, dos séculos, pela restauração de todas as coisas, Deus. Em nome de Jesus, assim como igreja nós oramos. Amém. Amém? Então, daqui a pouquinho pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, para que você possa ser edificado pela palavra de Deus. Daqui a pouco mais, daqui a alguns minutinhos, a gente vai vir com a palavra de Deus então. Amém? Boa noite. Quero cumprimentar os irmãos que estão em casa, que separaram um tempo para ouvir a palavra de Deus. Peço que os senhores e as senhoras abram as suas Bíblias em Romanos 6. Hoje a pregação vai ser esse texto, tá? Do 6, do 1 ao 11. Eu vou dar um tempo para que vocês encontrem o texto para a gente começar a leitura. Tá? Antes disso, eu queria orar. Convido os irmãos a orarem comigo em casa. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque separaste esse momento para falar conosco. Nós nos humilhamos diante de Ti, diante da Tua santa palavra, e pedimos, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a leitura. Romanos 6. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre morreu, para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Pedimos que
o Senhor continue falando conosco. Eu vou explicar um pouco o contexto do início desse texto. Tá? Um pouco antes desse texto, existe aquela passagem conhecida que fala: onde aumentou o pecado, superabundou a graça. E alguns críticos da justiça não merecida, a justiça que advém do próprio Deus, poderiam dizer: bom, se a graça ela é gratuita, eu não preciso ter uma vida santa diante de Deus. Eu não preciso ter uma vida que glorifique a Deus. Né? É a partir desse contexto, dessa possível crítica, que Paulo começa a discorrer e explica. Então a pergunta primeira é: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Essa é a pergunta. Qual é a resposta de Paulo? De modo nenhum, bem enfático. Ele não faz rodeios. A resposta é de jeito nenhum. Tá? Então, por estarmos unidos com Cristo, somos justificados e aceitos por Deus. Essa é a doutrina da justificação, não por obras e não por merecimento, e sim por uma justiça recebida do próprio Deus. Continuando o texto, diz assim, Romanos 6:2, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? O que Paulo quer dizer com morremos para o pecado? Essa pergunta eu faço para vocês que estão em casa acompanhando conosco. O que significa morrer para o pecado? Existem algumas interpretações equivocadas sobre morrer para o pecado, e eu vou começar por elas antes de falar a interpretação que tradicionalmente a história da igreja vem pelos seus santos confessado como a melhor interpretação. Tá? Então, uma das interpretações é: morrer para o pecado significa que o crente não quer mais pecar. No entanto, a gente pode notar na nossa vida diária que o pecado tenazmente nos assedia. Então, essa interpretação de que morremos para o pecado significa que não queremos mais pecar, ela não para de pé, porque pela minha vida, pela sua vida, você sabe que nós temos inclinações para a carne, temos vontade sim de pecar. Então essa não é a melhor interpretação. Uma segunda possível interpretação, igualmente equivocada, é: morrer para o pecado significa que não podemos mais pecar. Significa que, bom, se a gente pecar é porque a gente não é crente, por exemplo. Essa interpretação também não faz nenhum sentido, né? Porque se a gente fala que não temos mais pecado, estamos mentindo. E, enfim, mentir é pecado. Estamos sim pecando. Então, morrer para o pecado não significa que nós não podemos pecar. A terceira interpretação de morrer para o pecado: morrer para o pecado no sentido de estamos parando de pecar. No entanto, o verbo morrer para o pecado é algo, pela própria conjugação do verbo, estamos mortos para o pecado, é algo que já ocorreu. Não é algo que vai ocorrendo, não é um morrendo para o pecado. Estamos mortos para o pecado. Então, não é um processo contínuo de deixar a pecar, pouco a pouco. Isso é outro conceito bíblico. Então, morto para o pecado não significa isso. Mais uma interpretação. Morto para o pecado, ou morrer para o pecado, significa que nós renunciamos o pecado. Que lá no dia do nosso batismo, ou que em algum dia de nossas vidas, nós falamos: eu não quero mais pecar. No entanto,
estar morto para o pecado não é porque um dia eu falei isso ou porque um dia eu anunciei isso publicamente. Na verdade, o estar morto para o pecado é um resultado de estar unido com Cristo e não de uma decisão pessoal nossa. Então essa também não é uma melhor interpretação. Morrer para o pecado, alguém poderia pensar que significa que não somos mais condenados. Então, nós morremos para o pecado, não somos mais condenados. Porque Cristo nos perdoou, então nós já morremos para o pecado. Mas ainda essa interpretação, embora ela não seja uma mentira nela mesma, na verdade ela traz uma afirmação correta, mas não é a melhor interpretação do morrer para o pecado. Que não somos mais condenados por nossos pecados é uma consequência de estar unido com Cristo. Então, qual é a resposta certa, né? Bom, falamos de várias respostas que não são as melhores interpretações. Morto para o pecado significa que o poder do pecado não governa mais a minha vida. Significa que eu não estou mais sujeito ao pecado. Que o pecado, que o diabo, ele não governa mais a minha vida. Então, quando a gente diz que estamos unidos com Cristo, nós estamos mortos para o pecado, o reino do pecado não governa a minha vida. Não governa a sua vida que já confessou a Cristo. Porque se tu estás unido com Cristo, na morte dele, de mesma forma semelhante, tu estás unido na ressurreição. Mas isso a gente vai seguir adiante. Então, morrer para o pecado, a interpretação proposta é que o pecado não governa a minha vida. Vamos falar um pouquinho, então, de governo, um pouco de estar sujeito ao pecado ou estar sujeito a um reino do pecado. Queria convidá-los a abrir em Colossenses 1,13, mas deixem marcado a Bíblia em Romanos, porque o texto base é Romanos. A gente só vou fazer uma citação, não precisa ir até o texto se não quiser. Colossenses 1,13. Eu vou ler em outra versão, tá? Em Almeida Revista Atualizada, pela linguagem que me parece mais adequada. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Significa, ele nos libertou do império das trevas. Ninguém saiu caminhando do império das trevas e foi com os próprios pés para o reino do Filho do seu amor. Alguém, o próprio Deus, nos libertou e nos transportou para o seu próprio reino. Então, é um ato propriamente de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e sujeitos ao poder do pecado que governava as nossas vidas. Mas um dia, pela graça de Deus, só pela graça, nós fomos alcançados. E Deus nos tirou do poder do maligno e nos transportou para o seu Filho. Nós não ficamos no ar sem nenhum reino, não. Nós saímos de um reino e fomos para outro. Nós não ficamos em suspenso e nem entre um e outro reino. Alguns de vocês, e mesmo eu, porque esse texto falou comigo para poder conversar com vocês, poderia questionar em sua vida diária. Bom, eu estava em um reino, Deus me livrou do reino das trevas e me transportou, mas eu sinto dentro de mim uma guerra. Eu sinto vontade de pecar. Se eu já estou no reino de Deus, por que isso aconteceu? Né? O livro que pautou essa exposição trouxe uma analogia, que é do Keller, que é um comentário a Romanos. Tá? O Keller traz uma analogia que eu acho que faz sentido a gente comentar. É uma analogia de troca de governo civil, em que um governo novo toma o poder, mas tropas insurgentes, milícias, guerrilhas encontram esconderijos dentro desse país, tomado por um governo legítimo, e
volta e meia eles estão escondidos e volta e meia eles dão as caras e eles impõem certas coisas, e esse poder miliciano acaba por competir contra o poder legítimo que já opera naquele país. Essa é a analogia que Keller propõe. Então, existe dentro do cristão um governo legítimo, que é o reino dos céus. No mesmo cristão, existem milícias, uns exércitos escondidos dentro de cada um, aonde nós costumamos falhar, aonde é nosso ponto fraco, nossos pecados mais claros e aqueles mais escondidos. Agora vamos para uma outra parte da mesma exposição em Romanos. Romanos 6:3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? O que significa isso? Batismo igual a morrer para o pecado. Quando a gente comenta isso, não propriamente o batismo fisicamente que você está olhando, mas no reino de céus há uma realidade espiritual acontecendo, que aconteceu na minha e na sua vida que já se batizou. É esse batismo que a gente está falando aqui. É a realidade dos céus. Não propriamente dito um batismo fisicamente que você presencia ou que você tenha feito, mas o que nos céus, o seu nome sendo escrito no livro da vida, é esse batismo que a gente está falando. Então, quando nós fomos batizados em Cristo, nós fomos batizados em sua morte. Nós estamos unidos na morte de Cristo. Mas nós estamos unidos com Cristo e Cristo ressuscitou. Bom, se Cristo ressuscitou, esse mesmo poder que operou em Jesus Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, opera hoje em dia de forma eficaz em mim e em ti. Se eu estou na morte, unido com Cristo, eu já morri para o pecado. Se eu estou unido na morte, eu também estou unido na ressurreição. Em Romanos 8:11, diz: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Agora a gente prossegue em Romanos 6:6, que é uma passagem um pouco difícil, tá? Que fala em corpo sujeito ao pecado e velha natureza. Vocês já podem ir abrindo voltando para o texto, Romanos 6:6, ok? Romanos 6:6. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Bom, o que é o corpo sujeito ao pecado? É o corpo controlado pelo pecado. Como a gente lembra, esse corpo não está mais sujeito ao pecado, porque ele foi destruído, ele foi morto junto com Cristo no batismo. Tá, né? A nossa velha natureza ela está morta e enterrada. O livro traz uma interpretação de John Murray, explicando se o corpo sujeito ao pecado e velha natureza é um sinônimo ou não. A citação é a seguinte: o nosso velho homem é o velho eu, ou o ego, o homem não regenerado em sua totalidade, em contraste com o novo homem regenerado em sua totalidade. A distinção vital entre a velha natureza e o corpo sujeito ao pecado é a distinção entre eu como uma personalidade completa e o meu próprio corpo. Então, nessa explicação fala de um homem não regenerado em sua totalidade que passou para um homem regenerado em sua totalidade. Rapidinho, vamos lembrar o que significa, ou algum texto que traga luz ao que é a regeneração.
Em Tito 3, 5 a 7 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Romanos 6:11. Vamos voltar ao texto. Desculpem, eu me emocionei um pouco no texto, mas é que esse texto, essa semana eu estava lendo e eu fiquei repetindo e lembrando. Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então isso aqui é muito rico, né? Então, Romanos 6:11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos em Cristo Jesus. Considerem-se mortos para o pecado. Em outras palavras, lembrem-se, considerem-se, reconheçam-se. Lembrem de quem vocês são. Lembrem da identidade de vocês como filhos de Deus. Eu acho que aqui é onde, às vezes, a gente esquece. Por isso que a palavra fala, considerem-se, lembrem-se que vocês já estão em outro reino. Há um direito que Deus já adquiriu para nós. Lembrem-se de exercê-lo, lembrem-se disso. Nós somos unidos com Cristo. Essa é a nossa nova identidade. Esse exercício de se considerar nascido de novo não é natural. É algo que a palavra nos diz, considerem-se. De tempos em tempos isso tem que ser trazido às nossas memórias. De tempos em tempos a gente tem que lembrar. E lembrar, eu já sou cidadão dos céus, aqui está o meu passaporte para o céu. Eu não sou mais desse mundo. Eu sou filho de Deus. É essa lembrança, esse considerar-se, que nós estamos no mundo, estamos sujeitos a aflições, mas nós somos filhos de Deus. E é como filho de Deus que a gente tem que andar nessa terra. E a gente tem que se lembrar disso todos os dias. Então há um direito adquirido por nós que a gente pode exercer ou não. A gente pode viver como se a gente não fosse regenerado em Cristo Jesus. A gente pode viver a nossa vida cotidiana esquecendo disso. No entanto, algo já aconteceu nos céus. Vocês que estão nos assistindo, algo já aconteceu no céu quando você foi batizado com Cristo Jesus. E a gente tem que se considerar, que nem no mundo se fala, no dia a dia, na linguagem corriqueira, de reconhecer os seus privilégios. Reconhece os teus privilégios em Cristo. Te convido. Reconhece teu privilégio como filho de Deus. Lembra de que tu é filho de Deus. Outra analogia que o livro que me ajudou a conversar com vocês traz é a da abolição da escravatura. Quando foi proclamada a tal da Lei Áurea no Brasil, não foi automaticamente, não foi promulgada e as pessoas que estavam sob o julgo do pecado passaram a reconhecer-se livres. Isso foi inculcado em suas cabeças por muito tempo. Não é natural. Então a gente estava em um reino. A gente foi transportado para outro reino. A nossa condição legal
como escravos do pecado, ela não existe mais. Assim como uma revogação de uma lei que escraviza pessoas. Então a gente não pode se comportar como escravos mais. Ok, então nós chegamos até esse ponto. Estou morto para o pecado, mas vivo para Deus. Morto em uma só vez, mas vivo todos os dias o poder da ressurreição que age em mim. Quais são os sinais que nós estamos mortos para o pecado? Será que é uma vida moral ou moralista? Será que é uma correção moral impecável? Não, a moralidade não é uma evidência da destituição do reino do pecado, de que o pecado saiu de nós, que o reino do pecado não é mais o nosso dono. A moralidade não tem esse poder. Muitos se esforçam para serem seres morais sem antes se converterem. É um esforço. Mas a moralidade não tem como te tirar do poder das trevas. Não tem como tu querer ser uma pessoa melhor tão somente. Não é essa busca por ser uma pessoa melhor, moral, que vai te tirar do reino das trevas. Então, quais são os sinais da morte para o pecado? Nenhum cristão pecará deliberadamente e sem se importar. Então, quem morreu por pecado sente uma aflição, uma repugnância, toda vez que ele se dá conta que ele está pecando. Aquilo passa a o incomodar mais fortemente. Quem é cristão não nada no pecado, não caminha no pecado, não caminha deliberadamente pecando. Então, se tu está morto para o pecado, um sinal de que isso aconteceu na sua vida é que o pecado te incomoda, ele te atormenta. É o próprio Espírito Santo que faz isso, para que tu abandone as velhas práticas de injustiça. Um outro sinal de que nós estamos mortos para o pecado é o nosso progresso. Cada pessoa é um ser diferente e sujeito a determinadas inclinações e determinados pecados que lhe são mais corriqueiros. De forma consciente e fazendo uma análise de consciência, cada um na sua casa pode pensar sobre a sua própria vida e pensar nas áreas onde o pecado ainda tem uma milícia ali escondida e aquela milícia tem sido combatente, tem sido vencedor em certa área da sua vida. Um dos sinais que nós estamos mortos para o pecado é que nós identificamos essa milícia e que nós vamos combatendo o bom combate contra ela. Vamos progredindo. Como diz, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. É a vereda do justo que é como a luz da aurora. É só se você já é justo que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Não tem como tu, antes de ser salvo, querer ter uma vida que vai brilhando. Então, mas se tu já morreu para o pecado, tu pode buscar essa vida. Outros sinais da nova vida, né? Então, os sinais que nós vencemos o pecado, nós já conversamos, que é esse progresso espiritual vencendo os pecados e essa repugnância, essa aflição que nos acomete. Bom, ok, mas e a nova vida? A gente estava falando da velha vida, como a gente lida com a velha vida. E a nova vida? Hoje em dia, o cristão verdadeiro, que já confessou Cristo no seu coração, que já foi tomado pela sua palavra,
ele pode resistir e vencer o poder do pecado. Afinal de contas, reina sobre ele um governo legítimo, mais poderoso, infinitamente mais do que qualquer milícia escondida. Outro sinal da nova vida em nós é que nós vivemos as obras que de antemão Deus preparou para que nós andássemos nela. Então nós não andamos mais no pecado. No dia a dia, nós andamos aquilo que Deus preparou para nós. Uma vez só, nós morremos para o pecado no batismo, mas quanto ao viver para Deus, diariamente buscamos o poder da ressurreição para andar nas boas obras que de antemão Ele preparou para que andássemos nelas. Essa é uma citação, uma paráfrase de Efésios 2:10. Então, meus irmãos, eu quero incentivá-los a que vocês se considerem mortos para o pecado, que vocês lembrem disso. E que vocês lembrem que estão unidos na morte, que estão unidos na ressurreição. E que é nessa esperança que o poder da morte não teve força para segurar Jesus, esse mesmo poder da morte não tem mais força para nos segurar no caminhar com Cristo. Deus te abençoe, meus irmãos. Que nesse tempo de dificuldades, de aflições, a palavra de Deus seja nosso sustento. Em nome de Jesus, amém.